Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Docker desta série que nós estamos falando sobre Docker aqui no canal. Se você não assistiu aos outros vídeos, procura a playlist Docker lá e assista os outros dois vídeos de introdução ao Docker e de execução de containers no Docker. Neste vídeo, nós vamos aprender a construir um container baseado em algum código-fonte que a gente tem. Eu preparei para vocês aqui dois exemplos, um exemplo em React e um outro exemplo em ASP.NET Core, que nós vamos explorar aqui e construir os containers baseados nesses dois códigos-fonte, tudo bem? Muito bem, para começar vamos tirar aqui o Docker Desktop da tela, vamos abrir a linha de comando. Sim, neste vídeo eu vou explorar um pouco mais a linha de comando para construir os containers, tá bom? Então vamos entrar aqui na pasta Vídeos, Docker. Então eu tenho aqui dois tipos de projeto, um teste React e um teste ASP.NET. Eu vou começar com o teste do React. Vamos abrir aqui o VS Code. Então, para começar a trabalhar com container no VS Code, se você nunca trabalhou, né, a gente vai usar aqui criação de Dockerfile e coisas do tipo, a gente tem que vir nas extensões e colocar aqui o Container Tools. Se você não instalou, não tem aí na sua instalação de VS Code, você abre aqui o Container Tools, instala, eu já tenho instalado, ele vai ajudar você a construir os arquivos de Docker, tá bom? E você pode também instalar aqui uma extensão do próprio Docker, que é esta aqui, que vai ajudar você a manipular containers, executar containers dentro aqui do Visual Studio Code. E eu não vou fazer isso aqui nesse vídeo, mas você pode ter essa extensão também, tudo bem? Muito bem, então temos aqui uma aplicação em React, simples, tá? É um Hello World aqui, né? React rodando no Docker. Eu vou apagar aqui esse V2 para a gente depois criar a versão V2 dela, tá bom? É uma aplicação muito simples, aí o conteúdo da aplicação aqui não faz muita diferença nesse vídeo. O objetivo aqui é aprender como é que a gente faz um Dockerfile, tá bom? É uma coisa muito importante, além do Dockerfile, eu tenho neste projeto um Docker Ignore. Por que é importante o Docker Ignore nesses projetos aqui de React? Para a gente não incluir o Node Modules, que é bem grande e não faz sentido eu copiar isso para dentro do meu container, já que eu vou executar a criação do React lá dentro. Então eu coloquei aqui um Docker Ignore, você pode procurar na internet, tem muitos exemplos de construção desse arquivo. Basicamente, estou pedindo para ele excluir tudo que tiver dentro da pasta Node Modules, tá bom? Bom, uma vez instalada a extensão do Container Tools, eu vou dar Ctrl Shift P, tá aqui na primeira linha já, você pode digitar Docker também, ele vai aparecer aí para você, tá bom? Vamos dar de novo aqui Ctrl Shift P, Dockerfiles, olha lá. Vamos mandar adicionar um Dockerfile, no caso aqui é um Docker, é um container baseado em Node, então vou clicar aqui em Node, o package.json está ali, vou colocar na porta 80 e já vou explicar por quê, e não vou criar um Docker Compose, tudo bem? Então ele vai adicionar aqui, né, para mim, um arquivo do tipo Dockerfile. Vamos de novo aqui, adicionar Node, porta 80, ele estava ativando a extensão aqui, vamos dar aqui um overwrite, né? Porque ele está mandando aqui dar um overwrite em tudo aqui, eu não tinha percebido. Muito bem, tá aqui o meu Docker Ignore, ele adicionou um outro Docker Ignore aqui com um monte de coisas aqui, tá bom? Deixa eu ver só se no Docker Ignore que ele adicionou, ele colocou aqui para mim o Node Modules, tá aqui, o Node Modules está aqui, então ele criou um novo para mim aqui, tudo bem? E eu tenho um Dockerfile muito simples aqui, que é baseado no Alpine, usa o ambiente de produção, ele trabalha no diretório srcrcep, copia aqui o package.json que está aqui, o package.lock que está aqui, esse arquivo eu não tenho aqui, então não faria nem sentido eu ter ele aqui, e depois todos os arquivos juntos. Então ele copiou várias coisas de uma única vez, rodou aqui um nvm install production silent, depois apagando o Node Modules, e depois ele copiou tudo para cá, tá bom? Esse é um arquivo padrão que ele criou, eu não vou usar esse arquivo, eu tenho um outro modelo de arquivo que eu gosto mais de usar, eu vou fechar esse arquivo aqui, eu vou deletar esse Dockerfile que ele colocou aqui, vou usar um outro aqui que já estava salvo aqui no projeto, ó, eu só vou renomear ele aqui. O meu Dockerfile é com dois estágios, tá? Então cada linha dessa aqui é um estágio de container, como se fosse um container, sendo este container aqui um container intermediário, tá bom? Intermediário quer dizer que esse container só vai existir durante a construção do container. Qual que é a vantagem deste modelo em relação a outros modelos? Que neste modelo eu não preciso ter absolutamente nada instalado na minha máquina, eu não preciso ter o Node, eu não preciso ter Nginx, não tem nada.
Eu simplesmente rodo esse build de container e ele constrói o container, compila, né? No caso do React não é compilado, né? A produção de um artefato aqui com o run build, mas ele compilaria ou produziria o artefato sem eu ter nada instalado na minha máquina, tudo dentro dos containers. Então, começando aqui, ele deu um nome aqui baseado na imagem do Node, tá bom? Como build. Aí ele foi para a pasta /app, é como se eu tivesse ou criasse uma pasta /app, copiei todo o conteúdo para cá, respeitando o Docker Ignore, obviamente. Então ele copiou aqui tudo que está aqui, exceto o Node Modules e vários outros arquivos lá que está no Docker Ignore. Depois ele deu o npm install para instalar os pacotes. Rodou o npm run build. O npm run build, nesta configuração que ele está aqui, ele produz um binário, né? Um artefato, na verdade, no caso aqui, na pasta /app/build. Muito bem, no segundo container, que é o container final aqui, ele está baseado no Nginx. Nginx é um proxy reverso muito utilizado na internet, já falei dele no outro vídeo. Se você não viu, dá uma olhada lá. O Nginx é quem roda a aplicação React, porque a aplicação React ela é basicamente um HTML, CSS, JavaScript e imagens, né? Então ela precisa de um servidor web para rodar. Então o que eu estou fazendo aqui? Nessa linha 11, copiando do container de build, que é este cara aqui, da pasta app build, que foi produzida por este comando, para a pasta usr share nginx html, que é a pasta do Nginx. Por último, eu apago o arquivo padrão do Nginx e copio o meu arquivo do Nginx, que está aqui, ó, na pasta do projeto. O arquivo padrão dá para você melhorar muito esse arquivo aí, colocar compressão de imagem, várias configurações que vão deixar a sua aplicação bem mais rápida e bem mais otimizada. Mas aqui é um exemplo básico, então ele está escutando na porta 80, por isso que eu abri no meu Dockerfile a porta 80. Então esse Nginx escuta na porta 80, o diretório barra dele aponta para a pasta que eu copiei, a minha aplicação. E por fim, abri a porta 80, executa aqui o comando do Nginx para subir o servidor. Muito simples, não é? Como é que eu crio esse container? Então na pasta aqui do projeto, docker build, ponto, que é todo o contexto, -t para eu dar um nome, vou dar um nome aqui de React. E vou dar Enter. Pronto, ele vai começar a compilar ou construir esse container. Ele vai então gerar uma imagem de container com o nome que eu dei aqui, React. Eu não coloquei uma versão nessa imagem, né? Uma tag que seria 2 pontos e a versão, então ele vai criar um React Latest, que é o padrão aí da construção do Docker, tá? Então ele vai rodar todos os comandos que estão aqui dentro do meu Dockerfile. Ele está rodando agora o npm install, então ele está aqui, ó, na linha 6. Está dando run build agora, então que é a linha 7. Vai construir, então ele instalou todos os pacotes, tudo isso dentro do container, ok? Depois ele está dando run build. Por fim, ele copiou aqui do build para a pasta do Nginx. Tudo bem? Então eu tenho aqui uma imagem. Se eu der um docker images, ele está aqui, ó, React, ok? Compilado aqui agora. Se eu abrir também o Docker Desktop nas minhas imagens, eu vou ver aqui o React aqui também, tá bom? Como é que eu rodo esta imagem? Docker run -p, vou mapear a porta, como eu já fiz no outro vídeo, 92.80, React, rodamos o container, está aqui rodando o Nginx, localhost 90, está aqui, ó, rodando do Docker. Será que é isso mesmo? Vamos olhar aqui o app.js, rodando o React no Docker e o site aqui para Dribion. Então bem simples o container, rodei tranquilamente. Está funcionando o container. Eu quero gerar com uma outra versão. Como eu tinha aqui no meu exemplo inicialmente, vamos colocar aqui um V2, salvei. Agora eu vou fazer o build aqui. Vamos dar um docker build, 2 pontos V2. Ele vai criar um outro build, um outro container, né? Então vai aparecer uma outra imagem de container. E esta imagem de container, agora ela vai ter um V2 ali, tá bom? E aí eu vou rodar as duas imagens para vocês verem a diferença. Eu vou abrir uma outra aba aqui, vou dar um docker run -p 92.80 React. Esse é o nosso container da primeira versão que nós criamos, que é este container aqui, né? Que está rodando aqui. Muito bem? Agora, eu vou esperar ele terminar a criação aqui. E a gente vai rodar um segundo container com a V2 agora, né? Tagueando a imagem em V2. Então, ele rodou aqui. Vou dar um run aqui, V2, só que eu vou colocar na porta 91. Então, olha só, a 90 está isso aqui. E na 91 eu tenho aqui o V2. Então eu tenho o container rodando. Vamos inspecionar os containers? Então vamos lá. Eu tenho aqui o container rodando.
Então, esses dois aqui que estão rodando, eu vou deletar esse aqui que eu já tinha feito um pouquinho antes. Vamos lá, vou pegar esse cara aqui, vou clicar, vou vir no Files. Então, lembra que ele está no USR, depois ele está no Share, depois ele está no Nginx, HTML, está aqui os arquivos do React copiado aqui dentro. Ó. Muito bem? É isso aí, é simples assim. Eu rodei um container baseado em React, ok? Vamos parar os dois containers aqui, vou dar um Ctrl C aqui, vamos dar um Ctrl C aqui também. Então a gente construiu um container baseado no React, perfeito? Muito bem, vamos fechar isso aqui tudo? Vou fechar isso aqui tudo agora. Agora a gente vai construir um container baseado numa aplicação em ASP.NET Core. Então vou subir um diretório aqui, teste ASP.NET. Não tem nada aqui, uma aplicação padrão zona de ASP.NET, tá bom? Dei um .NET New ASP.NET Core, .NET New Web API no caso, né? Eu só mudei aqui para dar um ASP.NET Docker. Aqui eu não tenho nenhum Dockerfile, tá bom? Então aqui eu vou dar um Ctrl Shift P, adicionar um Dockerfile. No caso aqui ASP.NET Core, Linux, porta eu vou colocar 80. Não vou adicionar aqui os arquivos de build. E tá aqui, ó. Ele adicionou aqui um container, nesse caso esse container tem 4 fases, ele tem 4 etapas. Então, de novo, ó, começou na imagem base, neste exemplo aqui é um projeto em ASP.NET 9, ele leu o arquivo aqui, ó, pegou o ASP.NET 9. Então, ASP.NET 9 como base, na pasta app, expôs a porta 80, aqui é uma variável de ambiente do ASP.NET Core, se você desenvolve em ASP.NET, você vai entender que isso aqui está dizendo que é para rodar na porta 80, tá bom? Depois eu tenho um outro container intermediário. Lembrando que esses containers aqui todos são intermediários, né? Eles não vão existir na imagem final aqui, que é esta aqui, né? Então essa aqui é a imagem base, aqui é a imagem do build. Esse build platform aqui é para eu dizer que plataforma que eu quero rodar esse container, tá bom? Nesse caso aqui a gente nem está usando isso aqui, eu nem precisaria ter isso aqui, tá? Poderia tirar daqui, vamos tirar. Então aqui é o SDK como build. Então no SDK ele fez uma variável chamada configuration, foi para a pasta source, copiou o CSProj, né? No caso aqui da aplicação .NET, a gente copia o CSProj para dar o .NET Restore, porque o CSProj tem os pacotes aqui, né? Assim como você dá lá o npm install. Depois eu copiei todo o resto, então todo o resto é tudo que está aqui, na verdade, tá bom? Depois eu dei um .NET Build com a configuração release apontando para a pasta build. No caso desta imagem, ele faz um outro intermediário que ele chama de publish, que ele parte da imagem do build aqui, né? Ou seja, ele é como se fosse uma cópia da imagem do build, muda a configuração para release de novo e dá um .NET Publish para a configuração release também, colocando na pasta app publish usando o app host false. Por fim, na última etapa da imagem, né, que é baseada nessa primeira aqui, o diretório continua sendo o app, ele copia da imagem de publish. Então esse copy com menos menos aqui está dizendo o seguinte, ó, você copia isso da imagem publish, que é esta aqui, dessa pasta que é o app publish para a pasta corrente que é o app. Então o resultado desta publicação aqui, né, vai vir para esse final e por último eu dou um .NET e o nome da DLL que ele gerou, que é o nome do projeto aqui, e esse container vai rodar, ok? Vamos fazer o build? Docker build .-t, vou chamar de ASP.NET aqui, tá bom? ASP.NET aqui compila muito mais rápido, né? Que ele não tem que fazer um restore, é um projeto muito pequenininho, tá? Então vou dar um docker run -p, vamos colocar aqui na 9280 ASP.NET. Então ele vai rodar o container na porta 92, vamos lá, localhost 2.92, tá aí, ó. ASP.NET Docker, que é exatamente o que tem aqui, ó, ASP.NET Docker. Se eu der aqui o barra weather forecast, ele vai abrir aqui o weather forecast, vai retornar outra coisa para mim, beleza? Mesma lógica, se eu quiser criar uma outra versão, eu posso mudar o código, posso dar um docker build com uma tag diferente e eu posso executar, tudo bem? Vamos entender aqui o que tem dentro do container, vou abrir o Docker Desktop aqui. Vamos clicar aqui no container, no Files, eu tenho uma pasta app, e essa pasta app tem um monte de coisa aqui, ó. Tudo bem? Muito simples. Dá para melhorar, Carlos? Dá, eu posso tirar aqui o App Settings Development, eu posso tirar ou modificar ou copiar de um Production para um ASP Settings,
Enfim, dá para você manipular tanto dentro da compilação do container, ou eu prefiro fazer fora na pipeline de build, porque eu posso manipular dependendo da branch do código que isso vem, né? Então, se você divide aí o seu código em branch de desenvolvimento, em branch de homologação, por exemplo, em branch de produção, você consegue configurar isso baseado na origem da branch, qual arquivo de configuração que você vai manipular, você vai colocar dentro do seu container. Então, não necessariamente isso aqui vai acontecer aqui dentro do Dockerfile necessariamente, tá? Mas você pode também usar aí vários comandos do Docker, como por exemplo, você dá aqui um run cp, por exemplo, um run rm e dá um appsettings.development.json aqui, que você conseguiria facilmente manipular isso aqui, se for o caso, tá bom? Então tem várias maneiras aqui de você manipular o arquivo do Docker. Então o objetivo aqui era a gente construir uma aplicação baseada em Docker, tanto na tecnologia do .NET quanto na tecnologia do React, e eu vou mostrar aqui lado a lado para você os dois projetos. Vamos subir um diretório aqui, só para a gente entender a diferença, né? Então eu tenho aqui meu projeto do ASP.NET, vou fechar tudo aqui. Então vamos abrir aqui o Dockerfile e vamos abrir aqui o Dockerfile do outro lado aqui, não é? Então só para a gente ver a diferença, né? Então eu tenho aqui o Dockerfile do Nginx. Em essência eles são muito parecidos, né? E aí se você quiser fasear em mais de uma vez ou não, e aí logicamente que a complexidade deste arquivo e as fases pode depender muito do tipo do projeto que você está construindo, tudo bem? Mas a ideia é em essência a mesma coisa. Eu parto de um Dockerfile, compilo esse Dockerfile e eu produzo lá um arquivo Docker que vai ficar na minha lista de imagens, né? Então se eu vier aqui nos images, eu tenho aqui as imagens, ó. ASP.NET, do React e do React V2, assim como eu tenho várias outras imagens que a gente já olhou no vídeo anterior. Beleza, galera? Esse era o conteúdo do vídeo de hoje, como criar um container baseado em uma aplicação. Valeu e até a próxima!